Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e te convido a dar uma olhada aqui no objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 8 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais, em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento: África, Brasil. Africanos e afrodescendentes como agentes de um sistema produtivo e seus impactos na organização cultural e social da América Portuguesa. Vamos lá para a nossa aula. Muito bem, queridos. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma viagem histórica e cultural para compreendermos o papel essencial dos africanos e seus descendentes no desenvolvimento da América Portuguesa. Porque, mais do que vítimas de um sistema cruel de escravidão, esses sujeitos históricos eles foram agentes fundamentais na organização do trabalho, na produção de riquezas e na formação das bases culturais da sociedade brasileira. Isso por meio do trabalho forçado, das resistências cotidianas e da preservação de suas tradições. Eles deixaram um legado significativo na música, na religião, na dança, na culinária, nas festas e na língua em que nós falamos. E para a gente compreender como que todo esse legado chega até os dias de hoje, a sua contribuição para a formação da matriz étnica da sociedade brasileira, a gente precisa ali voltar no tempo e retornar para os primórdios da colonização. E aí a gente vai aqui com o nosso texto. A mão de obra na América Portuguesa. A produção açucareira na América Portuguesa demandava uma grande quantidade de mão de obra, inicialmente fornecida por indígenas, mas enfrentou dificuldades devido à resistência, doenças e oposição dos jesuítas. E aí a gente precisa contextualizar. Lembra quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500? E quando eles chegaram até a década de 30, ali do século XVI, a gente vai chamar esse período de pré-colonial, onde eles não desenvolveram um plano efetivo de colonização. Mas a partir do momento que a coroa portuguesa se sente ameaçada por conta da incursão de estrangeiros no território brasileiro, ela sente a necessidade de iniciar um plano colonizatório. E para dar empreendimento a esse plano, vai ser por meio das capitanias hereditárias, onde ela vai dividir ali o litoral brasileiro em 15 faixas de terra, onde serão estabelecidas 14 capitanias. Então, a partir desse momento, inicia-se o processo de colonização portuguesa no território brasileiro. Então, o primeiro produto que deveria ser implementado na colônia seria a produção de cana-de-açúcar. E como o nosso texto aqui nos afirma, ela demandava uma grande quantidade de mão de obra. Por quê? Porque os engenhos, para que eles funcionassem, as lavouras de cana-de-açúcar, elas tinham grandes extensões de terra que precisavam ser trabalhadas, aradas, precisavam ser plantadas, posteriormente colhidas. Essa cana precisava ser cortada, precisava ser processada, carregada, e isso tudo
como a gente vem afirmando, necessitava de um grande número de trabalhadores. A princípio, tentou-se contar com a mão de obra indígena. No entanto, a dinâmica com os indígenas, ela não funcionou. Isso por vários fatores. Então, um dos principais motivos é que os indígenas, eles não tinham essa lógica do trabalho, e eles resistiam fortemente a esse trabalho compulsório. Além disso, como eles conheciam o território, era muito fácil para os indígenas empreenderem fuga no meio da mata e não serem encontrados com tanta facilidade. Outro fator que dificultava essa mão de obra forçada para os indígenas era a questão das doenças. Os indígenas, eles não tinham imunidade para muitas doenças trazidas pelos europeus, e isso causou a morte de muitos deles. Além disso, quando os jesuítas chegaram do final da década de 40 ali do século XVI, eles vão fazer um trabalho ali, de certa forma, de proteção dos povos indígenas, que os jesuítas, eles vão vir ali, eles são oriundos da Companhia de Jesus, e eles vão vir com o intuito de catequizar os povos indígenas. Então, eles vão tentar, de certa forma, proteger as populações indígenas e também proteger da escravidão e dos maus tratos. Então, em decorrência disso, os portugueses, eles vão precisar criar uma alternativa para suprir essa necessidade de mão de obra. E aí a gente segue aqui no nosso texto. A solução, portanto, foi buscar mão de obra fora da colônia. E o tráfico de africanos se tornou viável e lucrativo, já que desde o século XV os portugueses ocuparam regiões africanas que serviriam de entreposto para o tráfico de pessoas escravizadas. A costa da Mina, Angola e São Tomé e Príncipe. E aí aqui a gente tem um ponto-chave para a gente relembrar. Quando os portugueses iniciaram ali o processo das grandes navegações, no início do século XV e no ano de 1415, eles já conquistaram Ceuta, que é uma região ali no norte da África. Eles já passam a dominar a costa africana ao longo do século XV. E a partir desse domínio da costa, onde eles vão fundar feitorias e entrar cada vez no território, eles vão observar que vai existir um comércio muito lucrativo no tocante ao comércio de africanos escravizados. Então, percebam como funciona a lógica mercantilista. Os colonizadores europeus vão criar uma demanda por mão de obra nas Américas e eles vão suprir essa mão de obra oferecendo eles mesmos aos colonizadores que estão nas Américas, essa mão de obra. Então, eles vão observar que isso vai se tornar um comércio bastante viável e lucrativo. Mas, afinal de contas, como vai se dar a chegada desses africanos da América até o continente, ou melhor, da África até o continente americano? Como vocês podem observar, nós estamos aqui no interior de um navio, uma embarcação que é conhecida como navio negreiro, que era o nome dado às embarcações que tinham como objetivo transportar pessoas, africanos que eram sequestrados de suas aldeias, de suas comunidades na África, para serem vendidos como escravizados nas Américas. E a estimativa é que entre o ano de 1500 e 1888, aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. Esse número faz do Brasil o país da América Latina que recebeu a maior quantidade de africanos escravizados durante o período do tráfico negreiro. Então, a maior parte desse tráfico ele ocorreu entre o século XVII e o início do século XIX, com o Brasil recebendo um grande número de escravizados
para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas e em outras atividades econômicas. Então, percebam como o Brasil tem um papel central no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. E essa travessia era uma travessia bastante longa e muito dolorosa para as pessoas escravizadas. Dependendo do porto em que essas pessoas saíam, em que as embarcações saíam, essa travessia, a viagem poderia durar cerca de 30 a 90 dias. E a gente precisa ter em mente em que essas pessoas, elas eram destituídas pelos europeus de sua humanidade, e elas não eram mais vistas como seres humanos, elas eram vistas como mercadorias. E já que eram vistas dessa forma, os europeus, tentavam colocar o máximo de pessoas possíveis dentro dos navios negreiros, que era para que quando eles chegassem nas Américas, no porto final, eles conseguissem vender o máximo de pessoas possível para ter a maior lucratividade com essas viagens. Então, nessas viagens, eles comportavam cerca de 300 a 500 pessoas no interior desses navios, nos porões dos navios, onde elas eram acomodadas umas em cima das outras, recebiam no máximo uma refeição por dia. Já que eles estavam em maior número, o objetivo em alimentá-los dessa forma era deixá-los enfraquecidos, para que eles não tentassem nenhum motim, já que os europeus estavam em menor número. Infelizmente, a maior parte desses africanos, eles acabavam falecendo durante essa travessia. Por isso, esses navios, eles também ficaram conhecidos como navios tumbeiros, que vêm de tumba, né, já que muitos morriam ao longo desse trajeto. Então, a partir do momento que eles chegam em território brasileiro, eles vão desempenhar um papel fundamental para a economia do Brasil colonial. E aí a gente observa aqui no nosso texto que o papel do sistema escravista na economia colonial. Então, o sistema escravista, ele foi a força principal que impulsionou o modelo colonial na América Portuguesa. Então, o trabalho escravo, especialmente o trabalho africano, ele foi o pilar da economia, da colonização no Brasil. Então, desde o início da colonização, a exploração da terra, a geração de riqueza para a metrópole portuguesa, dependiam intensivamente da mão de obra escravizada. Então, esse sistema, ele não era apenas um mecanismo econômico, mas ele também era um mecanismo social e político, estruturando as relações de poder e a organização da sociedade. Ele desempenhou um papel fundamental na formação da economia de plantation. Que economia é essa? Essa economia de plantation, ela é típica das colônias tropicais, que foi viabilizada pela escravidão. Esse modelo, ele se baseava na produção de um único produto, aqui o açúcar, para o mercado externo, em grandes propriedades, que são os latifúndios. Então, a presença de escravizados em grande número permitia a produção contínua e lucrativa, sendo a peça-chave no funcionamento desse sistema. Então, a gente tem um sistema marcado aqui pela produção agrícola em larga escala, monocultora, que é utilizando grandes áreas de terra. Essa economia, ela era orientada principalmente para a exportação, para atender ao mercado externo. Além disso, a escravidão, ela foi crucial para o desenvolvimento e consolidação da produção de açúcar na região colonial, já que o açúcar era um produto que tinha grande aceitação comercial na Europa. E aí eu convido vocês para analisarem comigo essa imagem. Nós temos uma imagem aqui de 1816, o engenho de açúcar no Nordeste brasileiro. Essa imagem, que é uma imagem do viajante Henry Coster,
Ela, à primeira vista, a gente vê a construção de um telhado de barro, uma grande roda d'água que movimenta a moenda e vários trabalhadores em atividade. A moenda, só para a gente relembrar, é aquela máquina, aquela engrenagem ali de moer, de onde vai ser o processamento da cana-de-açúcar. E nós temos esses trabalhadores. Mas se a gente olhar com atenção, esses trabalhadores, eles são pessoas escravizadas. Então, os africanos e os seus descendentes que foram trazidos à força para o Brasil e foram submetidos a esse sistema de escravidão, eles eram a base de toda essa estrutura. Como o artista aqui, ele coloca, né, ele evidencia nessa imagem que esse trabalho aqui na obra dele, Engenho de Açúcar, ele só funciona por meio da mão de obra escravizada. Então, ele coloca aqui os trabalhadores, apenas os escravizados. Cadê o senhor de engenho? Cadê os brancos que são donos desse engenho de açúcar? Não tem. Então, essa imagem ela nos ajuda a entender que a escravidão ela não foi, ou melhor, que os africanos escravizados eles não foram apenas as vítimas, mas eles sustentavam com o trabalho forçado a economia, a agricultura, a mineração, as construções e toda essa organização da sociedade colonial. Então, a gente pode observar como eles são protagonistas nessa produção econômica e social da sociedade colonial brasileira. Continuando aqui, quando a gente fala em escravidão, a gente não pode também esquecer em relação aos castigos e ao controle social, já que os castigos físicos aplicados aos escravizados no Brasil colonial, eles eram brutalmente severos e variados, e eles eram projetados para manter a disciplina e o controle. Por quê? Porque a violência ela era um dos principais instrumentos de manutenção da ordem escravista. Os castigos físicos, como açoites, troncos, correntes, eles não apenas serviam como uma punição, mas eles buscavam impor o medo como uma forma de impedir revoltas, fugas e desobediências. E nós temos aqui, né, algumas imagens para a gente observar. Nessa primeira imagem aqui, nós temos escravos detidos no tronco. Uma imagem da década de 30 do século XIX. Nessa imagem, nós vemos pessoas acorrentadas, deitadas ao chão frio, presas ao tronco. Então, a gente observa como esse sistema, ele não perdoava nem quando as pessoas tentavam ali descansar, estavam ali na senzala, eles ficavam colocados em posições totalmente desconfortáveis. Nós temos aqui também uma outra imagem, né? Essa segunda imagem aqui, o castigo da máscara de ferro, como a gente pode observar aqui. Essa imagem ela mostra um tipo cruel de punição, que é uma máscara de ferro usado para impedir os escravizados de comer sem permissão, ou mesmo de falar. Então, ela simboliza um silenciamento forçado das vozes negras. Mas aí nos convida a pensar, né? Por que calar essas vozes? Porque havia resistência, havia pensamento, havia identidade, mesmo em silêncio. Temos outra imagem aqui, essa imagem que mostra a aplicação de castigo no açoite em praça pública. Aqui vemos um homem negro sendo chicoteado. Essa cena era comum nas cidades coloniais, usada como um espetáculo para intimidar outros escravizados. O objetivo era humilhar e mostrar poder e intimidar. Então, esse tipo de castigo revela uma face bastante cruel do sistema colonial. Mas também é importante lembrar que, mesmo sob constante ameaça, muitos resistiam e alguns fugiam, organizavam revoltas, mesmo sabendo que poderiam ser passíveis desses tipos de punição.
A quarta imagem que a gente traz para vocês observarem aqui é essa imagem, onde a gente tem aqui a loja de sapateiro com negros trabalhando. Então, nessa imagem, nós vemos homens negros trabalhando como sapateiros, e isso mostra que o trabalho dos escravizados, ele ia muito além dos engenhos e das plantações. E muitos eram artesãos, barbeiros, cozinheiros, construtores, e exerciam ofícios urbanos fundamentais para a economia colonial. Com a habilidade e conhecimento técnico, eles também contribuíam ativamente para o conhecimento das cidades. E esses castigos, muitas vezes, como a gente já vem comentando, eles eram realizados publicamente, justamente para causar essa intimidação, causar medo para que outros escravizados, né, além da privação de alimentos e água, também era empregada, exacerbando o sofrimento e a deteriorização da saúde desses escravizados. Mas diante de tanta violência, o que eles faziam para tentar, né, se sobrepor a esse sistema? Havia formas de resistência, sim, à escravidão. É importante a gente lembrar que, enquanto houve escravidão, houve, sim, resistência. Então, ao fugir para quilombos, só para a gente relembrar, quilombos é o nome que nós damos a comunidades que foram criadas por escravos fugidos, escravizados que fugiam para o interior das matas, para lugares distantes. E eles criavam comunidades entre si para viverem, para tentarem viver livremente. Então, ao fugir para quilombos, estabelecendo comunidades autônomas, longe do controle colonial, e ao organizar rebeliões, eles desafiavam diretamente o sistema opressor. Então, a fuga era um elemento muito desafiador, já que esse escravizado, ele é considerado uma mercadoria no sistema colonial, ele é considerado um meio de lucro, de produtividade ali para esse senhor de engenho. A fuga é algo bastante ameaçador, porque está retirando o lucro do senhor de engenho. Então, essa é uma forma de resistência muito comum, e um dos principais meios, ou melhor, um dos principais quilombos conhecidos, registrados na história, é o quilombo do Palmares, que chegou a abrigar no auge cerca de 20.000 pessoas. E, além dessas ações coletivas, empregavam formas sutis de resistência no dia a dia, como a sabotagem e o trabalho intencionalmente lento, que minavam a eficácia do sistema escravista. Então, não só de fugas mirabolantes se faziam essa resistência. Ao fingir estar doente, ao quebrar alguma ferramenta, quebrar alguma máquina, esse tipo de atitude também é considerado formas de resistência contra esse sistema. E a preservação de suas tradições culturais e a manutenção de redes sociais entre os escravizados também foram fundamentais para a construção de uma identidade coletiva que resistiu ao intento de desintegração cultural imposto pelos senhores. Porque essa construção de um sentido de coletividade, de solidariedade entre os escravizados, ela foi muito importante. Porque quando eles chegavam nos portos brasileiros, uma das primeiras coisas que os colonizadores, que os vendedores faziam, era justamente separar as famílias, separar de onde vinham, de qual região eles vinham, para que impedissem a criação desses laços, para que impedissem a comunicação e inviabilizassem fugas entre eles. Então, na medida em que eles criavam esses laços, é uma importante forma de resistência. E aí a gente observa agora o legado africano, né? Como se construiu uma identidade cultural brasileira através aí da influência na música e na dança. A música e a dança brasileira têm profundas raízes africanas, especialmente ritmos como
o samba, o maracatu e o axé, além dos instrumentos africanos como o atabaque, o berimbau e o agogô. Eles são fundamentais. Também a capoeira, que é uma mistura de dança e uma luta que foi desenvolvida por escravizados africanos, que é uma expressão cultural única aqui no Brasil. Então percebam como nós temos um legado cultural que foi deixado e que mesmo diante de tanta opressão permaneceu e permanece até os dias atuais. Temos também influência africana na religião e na espiritualidade. Então religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda que preservam crenças e rituais africanos, destacando seus cultos aos orixás. Essas religiões, elas influenciam a cultura brasileira, refletindo-se na música, na dança e em festividades populares, como o carnaval, por exemplo. Inclusive, a religião, ela é um forte ponto de resistência, porque quando eles chegavam no território brasileiro, eles eram forçados a deixar a sua espiritualidade, a sua cosmovisão de mundo, e eram obrigados a se integrar ao catolicismo. Mas eles fizeram o que a gente chama de sincretismo religioso. Para continuar mantendo as suas tradições religiosas, eles fizeram uma mescla ali de elementos de sua religião com elementos da religião católica. E eles fizeram essa mistura que a gente vai chamar de sincretismo religioso, daí onde vai surgir as religiões de matriz africana. Outro legado muito importante, uma contribuição, é na culinária. A culinária brasileira, ela é fortemente influenciada pela África. Pratos como a feijoada, o acarajé, o vatapá, trazem ingredientes e técnicas africanas, como o uso do dendê, a farinha de mandioca e pimentas, evidenciando a contribuição africana na gastronomia. Então percebam como nós temos, né, uma rica diversidade aí de influências da cultura africana em diversos aspectos da nossa cultura. Nós temos também contribuição nas festividades e nas celebrações, como já mencionado aqui, carnaval, além de outras festividades brasileiras, que refletem as tradições africanas, com ritmos, danças e celebrações, como a festa de Iemanjá e o dia de Cosme e Damião, que destacam a influência afro-brasileira na cultura popular. Além disso, na arte e na literatura também temos influência de africanos e seus descendentes. Temos aqui Carolina Maria de Jesus, a autora do Quarto de Despejo. Temos Conceição Evaristo, que criou um conceito muito importante de escrevivência, né, que ela une essa ideia de escrever as suas experiências como uma forma de resistência negra. Além de autores como Machado de Assis, criou obras aí, além de ter ajudado a fundar a Academia Brasileira de Letras, criou obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e outras obras, e Maria Firmino dos Reis, que é a primeira autora romancista negra brasileira. Então, artistas e escritores afro-brasileiros contribuíram e contribuem com obras que abordam a experiência afro-brasileira. Portanto, a arte e a literatura frequentemente exploram temas de identidade e história afro-brasileira, enriquecendo o cenário cultural do país. Não podemos deixar de falar da influência de africanos e seus descendentes na linguagem e expressões populares, como nós temos aqui, né? Algumas expressões como caçula,
benguela, moleque, fuxico. Então, a língua portuguesa no Brasil, ela foi enriquecida por termos africanos, demonstrando a integração das línguas africanas no vocabulário cotidiano. Então, as amas de leite, quando estavam ali alimentando os filhos dos senhores da casa grande, elas acabavam conversando com essas crianças e elas iam incutindo o vocabulário africano na linguagem. E assim a gente viu se perpetuando, se fundindo na linguagem essas palavras que nós falamos até os dias atuais. Então, nós vimos a contribuição e a importância do legado dos africanos e seus descendentes na formação cultural do Brasil. E assim nós finalizamos a nossa aula.